Lá em Florianópolis, na beira-mar, a gente conversou um pouquinho sobre as expectativas de prova no Ironman. E você falou que a sua principal expectativa era chegar bem, Aham, sem danos permanentes e em um tempo bom para o seu nível. E isso. aí, as expectativas foram cumpridas? Foram 90%. A parte da natação foi muito boa, muito tranquila, foi dentro do que eu esperava, porque a natação é a parte que eu estou mais Uhum. habituado, né? Por causa dos treinos dos últimos anos e por causa das maratonas aquáticas aí que eu andei fazendo, né? Então foi bom. E as condições lá estavam muito boas para natação também, com largada em ondas, né? Que diminui a muvuca de gente ali no começo. Então foi super tranquila a natação. A parte do ciclismo eu tinha bastante medo de sentir muita dor no final, né? Uhum. E, e foi mais ou menos assim mesmo, foi da forma como eu estava esperando. Então, quando doeu também não foi surpresa, né? Eu já sabia que ia ser uma prova um pouquinho mais lenta do que a média do pessoal, porque eu fui com speed, que é essa speed aqui, e não com a bicicleta típica de triathlon, né? Então ela é um pouquinho mais lenta, a posição é um pouquinho mais desconfortável em relação à outra. Mas fazia parte do desafio e era isso mesmo que eu queria. E aí foi bom, foi muito legal. E, e aí quando na parte a segunda metade da prova de ciclismo foi um pouquinho mais difícil para mim, mas porque entrou chuva, vento, e eu já estava cansado também. Mas aí chegando do ciclismo eu percebi que estava bem ainda. Então, então, então fiquei bem satisfeito assim quando estava terminando o ciclismo por me sentir bem. E comecei a corrida super bem também, me sentindo melhor do que eu imaginava que me sentiria naquele momento. E, e aí isso acabou que me fez empolgar um pouquinho com a prova. E tem os erros de principiante, né? Que eu sou só iniciante no Uhum. triatlo, apesar de ter feito essa prova grande aí. Aí, quando deu o quilômetro 13, mais ou menos, da maratona, eu já percebi que os músculos começaram a doer muito, os da perna. E aí não tinha condições de eu continuar no mesmo ritmo e, e eu estava sentindo no corpo, pela experiência que eu tenho já com o meu próprio corpo, né? Eu estava sentindo que a qualquer momento, se eu continuasse com os mesmos movimentos, a mesma intensidade, eu poderia lesionar, poderia estourar um músculo, poderia voltar uma dor de quadril, que é uma que eu preciso controlar bastante pelas coisas do meu corpo aqui. E aí eu diminui muito. E aí eu fiquei alternando caminhada e corrida, caminhada e corrida, caminhada e corrida. E terminei bem mais. Sim, terminei com um tempo maior do que eu esperava a parte da corrida. Então a natação foi ótima, o ciclismo foi dentro do esperado e a corrida foi um pouquinho abaixo. Aí eu demorei 5 horas para fazer essa maratona e meia hora caminhando dessas 5 horas aí. Então foi bem sofrido assim no final. Então você considera que essa foi a parte mais difícil? Ou teve alguma outra que você consideraria ainda mais difícil? Olha, pela minha inexperiência no ciclismo, eu acho que o ciclismo poderia ser considerado a parte mais difícil, mesmo eu não tendo sentido as dores que eu senti na corrida, porque não é só o corpo que trabalha, né? A mente trabalha muito. No ciclismo eu enfrentei bastante frio, chuva e o desafio do ciclismo em si. E também a gente tem que trabalhar, eu tive que trabalhar muito o ego, né, porque eu sabia que muita gente ia me ultrapassar, né? Primeiro por causa do tipo de bicicleta e segundo pela questão da preparação mesmo, que eu sou um ciclista iniciante ainda. E aí eu sabia que não teria força nem condição de chegar lá na frente e tal. Então, Uhum. mas foi uma prova bastante boa dentro do esperado ainda. Tá? Dentro da minha expectativa foi bastante boa. Mas a segunda metade foi bastante difícil. Uma das suas preocupações era a questão dos danos permanentes. Como é que tá aí a recuperação do corpo duas Zerado, semanas tá? depois? Tá ótimo. Esse daí foi o maior objetivo de todos atingido. Foi chegar bem, sem lesão.
fazer uma preparação que não, durante a preparação toda, né, também não tive problema sério nenhum, assim, foi muito bom. E eu tenho um histórico meio atrapalhado aí nessa área, né, não pelo esporte em si, antes de entrar no esporte eu tive uns problemas chatos aí de dor crônica na lombar e quadril, e aí isso eu tive que tomar muito cuidado com isso durante a preparação e durante a prova também. Então a minha maior vitória foi chegar bem, e agora eu sei que eu consigo chegar bem, agora eu posso fazer um ciclo de treino diferente já consigo dar um passo além. Como foi o seu primeiro Ironman, tem um sino que você toca um pouco antes da linha de chegada. Você lembra o que você pensou ou o que você sentiu quando você chegou naquele momento de tocar o sino? Lembro. E o que foi? Conta pra gente. Foi uma coisa como, porra, finalmente acabou. Tava de saco cheio já, tava com tédio de correr tanto e com muita dor. Tava doido pra chegar. Não que fosse um sentimento ruim, na verdade era um sentimento muito bom. E passa muita coisa ao mesmo tempo. Eu falei agora brincando com esse finalmente acabou essa porcaria aqui. Mas na verdade passa também a realização de um sonho, passa o Rodrigo, criança, pré-adolescente, vendo na TV o Ironman, achando aquilo impossível e eu lá chegando. Então é uma sensação muito boa. Ao mesmo tempo passa assim, um pouquinho de, pô, poderia ter feito essa corrida melhor, ou poderia ter feito o treino de um jeito diferente, ou que massa, no próximo ciclo já vou fazer umas coisas que eu aprendi hoje. Também passa, cadê a galera que veio comigo? Vem um monte de coisas assim. E você vai querer fazer outro Ironman? Vou. Me empolguei. Só que eu fiz uma preparação muito pessoal, assim, de um jeito muito particular para essa prova, do meu jeito, do jeito que eu queria fazer mesmo, com o equipamento que eu queria fazer. Terminei, já entendi muita coisa que é impossível entender sem fazer a preparação e sem fazer a prova em si, porque assim a gente aprende coisas diferentes, né? E agora eu já sei que eu já entendi algumas coisas do meu corpo que eu consigo fazer e já estou preparado para dar um passo além. Só que para dar esse passo além, eu vou dar uns passos atrás. Então agora eu vou fazer, a minha ideia é fazer uma meia maratona, uma maratona, fazer mais outras, uma ou duas provas de 70.3, que é a metade da distância do Iron, e depois eu quero fazer um Iron de novo. E aí vai ser uma preparação diferente. Essa foi uma preparação de reconhecimento, digamos assim, e a próxima eu tenho a intenção, pelo menos, não sei, né, porque a vida acontece e a gente não sabe do futuro, mas eu tenho a intenção de chegar com uma preparação mais tradicional, talvez, né, mais bem feitinha, assim, bem feitinha, não, foi bem feita do meu jeito dessa vez, mas com mais experiência. E o que você diria para alguém que está começando agora e também tem esse sonho de fazer um Ironman? Algum conselho, alguma dica? Bom, deixa eu pensar. Depende do que é que essa pessoa entende por fazer um Ironman. Se for a ideia de terminar um Ironman, de completar um Ironman e bem, né, lógico, sem se machucar, é uma coisa. Outra coisa é você participar de uma prova dessa de forma competitiva. Eu, particularmente, dentro da minha visão, eu defendo que na primeira vez não seja uma coisa competitiva. Por mais que a pessoa já venha de um histórico competitivo de outras provas, eu acho que vale a pena curtir nessa primeira vez. E para curtir, vai ter que existir uma preparação forte também. Não é só porque você vai só para terminar que você vai fazer a preparação de qualquer jeito. A preparação que exige aí de 10 a 15 horas semanais de treino, um treino bem estruturado, né, tipos de treinos diferentes, treino forte, treino leve, um aumento de volume muito grande nas modalidades, só que progressivo. Eu diria que o principal para quem quer fazer pela primeira vez é tomar cuidado com as lesões. Então fazer uma progressão com calma,
Por exemplo, você não precisa necessariamente fazer progressão de primeiro você faz um triatlon short, depois um olímpico, depois um 70.3, depois um Iron. Não necessariamente. Você não precisa fazer isso nas provas, mas nos treinos precisa. Então você primeiro vai fazer uma distância X, depois X mais 10, 20%, depois vai subindo, tendo também o cuidado de subir, descer, subir, descer, subir, descer. Não vai fazer uma subida de uma vez só, porque esse negócio de subir em linha reta não existe na vida e muito menos no esporte. Mas isso eu falo pela minha experiência, né? Pelo que eu fiz e pelo que eu senti. Então eu acho que é isso. Acho que o principal mesmo é fazer uma prova pensando em chegar bem, em chegar sem se lesionar e fazer uma preparação com cuidado, com subidas e descidas de volume e de intensidade para chegar bem, chegar com segurança, assim, para fazer uma prova boa. Um detalhe que eu escutei muito assim durante a minha preparação, que eu acho que é importante falar e que eu vi por aí nas redes sociais, internet e tal, pesquisando sobre o assunto, que é a questão da bicicleta, né? A bicicleta de triatlo é uma bicicleta cara e muita gente pergunta se dá para fazer com uma bicicleta menos cara, né? Uma Speed como a minha, que é uma Speed que é uma bicicleta de entrada, né? Com uma outra pequena modificação aí. Ou até com mountain bike. Eles falam mountain bike, eu não, assim, se você for um ciclista bom, dá para fazer, claro que dá. Com Speed eu já sei que dá porque eu fiz. E com a de triatlon, se tiver uma de triatlon, talvez seja melhor ainda, né? Porque já é a mais apropriada para a prova. Mas assim, é importante dizer que não, você não precisa gastar R$1 milhão ou centenas de milhares de reais para fazer uma prova dessa. A inscrição é cara, a viagem, você vai ter gasto com viagem, gasto com hospedagem, gasto com transporte da bicicleta. Mas você não precisa ter a melhor bicicleta do mundo, não precisa ter o tênis com a placa de carbono mais potente do mundo, não precisa dessas coisas. Você consegue fazer com um orçamento razoavelmente limitado. Até porque, se a gente for pensar, quem criou essa prova fazia assim, né? Não existia nem sapatilha de ciclismo na época, não existia aerobar, não existia um monte de coisa que hoje existe e facilita a vida das pessoas que fazem. Então, assim como eles conseguiram no passado, a gente consegue hoje também, mas precisa se preparar para isso e estar também disposto a sentir um pouquinho de dor. Sobre a prova em si, a gente falou de sofrimento, de superação, mas eu esqueci de te perguntar uma coisa. Você gostou? Adorei. Sofri pra caramba, mas foi ótimo. Como diz o Elias, que é o nosso amigo que treina também, que já fez o Iron, e ele sim é um bom atleta. Quanto pior, melhor. Você disse que fez um treinamento pro Ironman, do seu jeito, mas eu já sei que um bocado de gente te ajudou aí nesse caminho. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem foram essas pessoas e como que elas te ajudaram nessa empreitada? Com certeza. Essa história de fazer o planejamento sozinho só existe porque muita gente passa pela vida da gente, né? Então as pessoas que passam vão deixando o conhecimento delas e a gente vai pegando ali o que pode, juntando com a nossa experiência, com os nossos estudos e colocando em prática. Em primeiro lugar, a Ana Paula, que foi quem me deu força para começar na natação. Acho que essa é a primeira pessoa que eu tenho que agradecer e dizer que fez uma diferença enorme na minha vida. Em segundo... Não vou Rapidinho. Ana Paula sou eu, gente. Pronto. Pode continuar. Não vou falar em ordem de importância, que não existe isso, mas vou falar mais ou menos em ordem de aparecimento na vida. O Sabino, que é o professor de natação do clube da ASSTJ aqui na Brasília, ele foi um cara que mudou completamente. Existe um Rodrigo antes e depois de conhecer lá o Sabino e a natação, que tanto me dava medo, que eu tanto era ruim, e com ele eu aprendi a nadar, aprendi a superar alguns medos, aprendi a me esforçar e a chegar em lugares que eu achava que não conseguia.
O Sabino foi um cara muito, muito importante para mim mesmo. E aí, ainda nessa época, teve o Vitor, que é um massoterapeuta que ajudou muito com muitos momentos de dor que eu tinha, me ajudou a prevenir um bocado de dor. E ele é um nadador muito bom e me deu dicas muito boas, dicas técnicas muito boas. Me ajuda muito até hoje, a natação que eu uso até hoje, tem muito da técnica que ele me ensinou lá atrás, naquela época. Tem o Sato, que é o nosso professor da Jacanoá, que está sempre com a gente, todo fim de semana, ajudando a gente também a se superar no Lago Paranoá e dando força para ir para as provas e me ajudando vez ou outra a deixar de ser fresco e a deixar de deixar de ter pensamentos derrotistas. Eu acho que ele é um cara que pensa muito de uma forma, vai lá e faz, e claro, com preparação, e ajuda muito. Tem o pessoal da Ápice, que é o Piqui, o Ronan, mais recentemente a Juliana, que é o pessoal que hoje trabalha comigo ali na natação, sempre estão passando os treinos e tiram tempo, ajudam o dia a dia a ficar leve assim nas conversas e tal, e ajuda a gente. Isso daí é muito importante para fazer um treino bom e para manter, né, a disciplina. Aí tem os amigos, né, os amigos, colegas, conhecidos do esporte. Tem o Gustavo Guedes, que foi o primeiro Ironman que eu conheci. Quando eu vi o cara, meu Deus, um cara que fez um Ironman, eu achava aquilo incrível, assim, e o cara me inspirou muito, e gente boa demais, me ajudou na minha preparação no iniciozinho, quando eu falei para ele que eu queria fazer do meu jeito e tal. Ele falou, tá, vai fazer do seu jeito, mas então vamos conversar. Aí fui lá, conversei com ele me deu várias dicas, me ajudou bastante. Tem o Jurinei, que quando eu falei que ia fazer o Ironman, ele falou, tá, e aí, já se inscreveu? Eu falei, não me inscrevi ainda não. Então se não se inscreveu, não vai fazer. Aí eu, talvez. Aí fui lá e me inscrevi, então foi importantíssimo esse empurrão aí do Jurinei. E a gente já nadou um bocado junto também, já se ajudou. Tem o Elias, que me deu dica atrás de dica aí. Ele acha que não fez nada, mas ele fez um monte de coisa por mim para me ajudar. Já me deu um monte de dica de ciclismo, dica de coisas do treino, dicas de coisas da prova. Graças a ele eu consegui muito me livrar do frio que foi lá, que estava muito frio, choveu e tal. E como ele já tinha passado por uma experiência parecida, ele me falou como que ele lidou com aquilo. E aquilo me ajudou a me preparar também. Quem mais? Deve ter mais gente aí. Tem até o Samir, que nem meu treinador mas é treinador da Ana, e a gente conversou quando ela foi fazer a travessia lá do Rio Negro, em Manaus. E aí a gente conversando também, dá para pegar umas coisas também, né? Sempre ajuda. E o pessoal que é meu treinador e nem sabe que né? Que é o povo do YouTube. Tem o cara lá do Effortless Swimming, que é um australiano. Esqueci o nome dele, mas vi muito vídeo dele. Tem o Adam Walker, que eu vi muito vídeo dele. Tem o Natación Eficiente, também vi muito vídeo dele. Tem o Terren, que é um cara que faz os vídeos, um canadense que faz os vídeos de triatlon, também me ajudou muito. Tem o pessoal tem o Vinícius Santana do Iron Guides, que também não é meu treinador, mas que coloca uns vídeos lá no YouTube e eu fico vendo e me ajuda muito. Então acaba que tem gente que eu nunca conheci e nem me conhece, talvez a gente nunca se conheça, mas que a gente acaba adquirindo muito conhecimento com eles. E todos os parceiros de treino, né, ajudam muito no dia a dia, na disciplina, no manter o foco. Os amigos, né, o Rafael, Carol, Licinha, que estão sempre juntos. A gente passa não sei quantos anos novos a gente já passou juntos aí, seguidos. E sempre que podem vão lá participar também. Eu tento participar das coisas deles, eles tentam participar das minhas coisas. E por mais que pareça uma coisa simples, assim, só comparecer, mas o comparecer é fundamental, assim, ajuda demais mesmo. É isso. E assim eu encerro essa série sobre a experiência do Rodrigo no Ironman Brasil 2024.
Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar as nossas próximas aventuras. Até lá!